Daniel capítulo 10, versículo 1 diz assim: no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado de Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo este tempo não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as 3 semanas. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa, seu rosto faiscava como relâmpago e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido e sua voz era como o som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Assim, fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido, quase desfaleci. Então ouvi o homem falar e ao som de sua voz perdi os sentidos e fiquei ali estendido, com o rosto no chão. Nesse instante a mão de alguém me tocou e me pôs, ainda trêmulo, sobre minhas mãos e meus joelhos, e o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante do seu Deus, seu pedido foi ouvido, e eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que está por vir. Que palavra é essa? Olha para o teu irmão e diga assim: Deus enviou um anjo aqui por causa da sua oração. Você crê de verdade nisso? Diga: existe um anjo aqui por sua causa. O texto que a gente leu começa dizendo: no terceiro ano do reinado de Ciro. Essa frase diz muita coisa. Nós precisamos entender essa frase para que a gente possa aplicar o que Deus quer ministrar ao nosso coração nessa noite. Ciro foi o rei persa usado por Deus para libertar o povo hebreu do cativeiro babilônico. Aproximadamente 70 anos aquele povo ficou cativo na Babilônia. Ele foi levado cativo por Nabucodonosor, e durante anos aquele povo foi escravizado. Durante anos aquele povo viveu com o coração quebrado. A Bíblia fala no livro dos Salmos que os babilônicos provocam o povo hebreu, pedindo para que eles cantassem canções que eles costumavam cantar na sua terra natal. E a Bíblia diz que eles então penduravam suas harpas e diziam: como nós vamos cantar músicas da nossa terra natal se estamos vivendo numa terra estrangeira? Sabe quando você perde a alegria de cantar? Sabe quando você perde a alegria de adorar ao Senhor? Sabe quando você tem dificuldade para abrir a tua boca e exaltar a Deus? Era assim que aquele povo vivia. Mas depois de aproximadamente 70 anos, diz a palavra do Senhor que Deus levanta um rei persa chamado Ciro para libertar esse povo. No primeiro ano do seu reinado, diz a Bíblia que ele assina um decreto liberando o povo. No primeiro ano do seu reinado, ele assina um decreto que permite o povo voltar para Jerusalém. Quando você lê 1 Crônicas, quando você estuda um pouco sobre essa realidade, Esdras,
Quando você lê o primeiro capítulo do livro de Esdras, você vê que o povo ele é libertado por Deus de acordo com o decreto dado por Ciro no primeiro ano. E no capítulo 3 diz a Bíblia que 7 meses se passam e eles já estão estabelecidos na cidade. Então no primeiro ano do reinado tem o decreto, e ainda no primeiro ano aquele povo já está estabelecido na sua cidade natal. Aquele povo já está de volta à sua terra, à sua casa. E aí quando você lê o primeiro capítulo de Daniel, mais precisamente no versículo 21, você vê que Daniel, ele esteve no palácio até o primeiro ano do reinado de Ciro. Então no primeiro ano do reinado de Ciro, primeiro, um decreto é assinado para o povo voltar. 7 meses depois esse povo já está estabelecido. E segundo a palavra do Senhor, Daniel deixa o palácio. Aqui, o texto que a gente leu diz, no terceiro ano do reinado de Ciro. Ou seja, o povo já não estava mais na Babilônia. O povo já estava estabelecido na sua cidade natal. E Daniel já estava aposentado. Daniel foi um grande profeta, mas foi também um grande estadista. Foi um homem do palácio. Foi um político, alguém que Deus colocou ali dentro para ser uma referência, para fazer a diferença. No terceiro ano do reinado de Ciro, ele já não trabalha mais. Sabe, quando eu leio esse texto e quando eu entendo isso, me parece que nesse ano já não tem mais problema. Nesse ano já não tem mais problema. O povo já voltou para casa. Daniel que foi colocado no palácio, porque, se você não sabe, Daniel, ele sim, trabalhou e ele viveu no palácio babilônico, mas foi levado para lá como escravo. É que Deus o exaltou e fez ele viver na Babilônia, dentro de um palácio, mas ele não foi para lá porque ele foi transferido no emprego. Ele não foi para lá porque ele fez uma prova, um concurso público, ele foi levado escravo. Então, depois de 70 anos aproximadamente, você não tem mais o povo escravizado, e você não tem Daniel mais prestando serviço no palácio de uma terra que não era sua. Me parece que é problema zero. Me parece que não tem mais problema. Me parece que não tem mais dificuldade. Mas o texto que a gente lê nos mostra que ainda tem problema, que ainda tem dificuldade. Eu estava lendo essa passagem e o Espírito Santo estava ministrando ao meu coração sobre aquela pancada que a gente recebe, que nos pega desprevenido, aquela pancada que nos dá uma nocauteada, aquela pancada que nos deixa meio tonto. Você vence a primeira peleja e foi muita luta, mas você venceu. Aí vem uma segunda peleja e mais luta ainda, e você se machuca, você se arranha, você sente dores, mas você venceu. Aí vem a terceira, e aí você vence de novo. E aí de repente parece que sinais são liberados de que a peleja acabou, porque acabou o cativeiro, porque houve um decreto assinado por um rei persa, liberando o povo de volta para Jerusalém, porque Daniel, que prestava serviço no palácio, está liberado, já não presta mais serviço. E você pensa, agora acabou. Agora eu encontrei o lugar da paz, agora eu encontrei o lugar da tranquilidade. E aí de repente vem uma outra pancada. Normalmente essa pancada é o checkmate. Normalmente essa pancada é o nocaute. Normalmente essa pancada é uma palavra final para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Mas eu quero dizer para você que o problema não está na pancada, o problema não está no tempo em que a pancada vem sobre nós, o problema está em como reagimos a essa pancada. Hoje pela manhã o pastor Eliel estava pregando e ele estava dizendo que ele tem dificuldade de entender pessoas que vivem de aparência. Gente que diz que está tudo bem, gente que está sofrendo, gente que está passando por lutas, gente que está passando por dificuldades terríveis, mas normalmente dizem, não, está tudo tranquilo, está tudo bem. Só que a guerra é contínua. A guerra vem e a gente vence, mas ela vem de novo. A gente vence, mas ela vem de novo.
Entra um político, parece que melhorou, mas daqui a pouco ele se corrompe. Aí entra um outro político, parece que ele melhorou, mas pessoas à sua volta se corrompem e acabam atrapalhando ele. Entra um outro político e não se corrompe, mas o sistema é corrompido e ele não consegue fazer nada. Aí a gente pensa assim, vou largar o Brasil, vou para os Estados Unidos, vou para a Europa. Aí chega lá, se arrebenta todo. Chega lá e vive dificuldades terríveis e pensa assim, meu Deus do céu, para onde eu vou? Porque aqui eu tenho uma determinada dificuldade, lá no outro lugar eu tenho uma outra determinada dificuldade, e o fato é que eu tenho dificuldade em todos os lugares. Aonde eu consigo viver esse alívio? Eu não sei se eu tenho uma boa notícia para te dar, mas desde que o homem pecou, foi decretada uma felicidade limitada para o homem. E nós estamos aqui fluindo na presença do Senhor. Quantos sentem Deus aqui nesse lugar? Digam amém. Quantos sentiram um pedacinho do céu enquanto estávamos adorando aqui? Digam amém. Mas amanhã os problemas vão vir de novo. Amanhã as dificuldades vão vir de novo. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu podia ser simplesmente aquele pastor otimista e dizer para você que vai dar tudo certo, que vai ser tudo tranquilo. Eliel estava, Midian hoje também, lembrando, e mexendo comigo, dizendo, quando eu era adolescente, eu ouvia tuas canções, tá? Mexendo. E ele citou uma das canções que eu escrevi há anos atrás. Uma só palavra que Deus manda, vai fazer a mim. Canta isso para você. Em meias lutas eu vou triunfar. Mais alto, tio. Se o inimigo quiser me combater. Você está dizendo que não há nada, não há nada. Não importa o que. Presta atenção, querido. Eu posso pegar essa mensagem e jogar essa mensagem para o teu coração. É uma verdade, pastor? É uma verdade. Só que o meu questionamento é o que ela vai causar em você. Porque ela pode fazer você sair daqui se sentindo super-herói. Você acabou de dizer que com a unção imbatível você será. É uma verdade, pastor? É. Mas tem algumas coisas que se a gente puder, a gente risca na letra, né? Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar, ok? Mas em meio às lutas eu vou triunfar. Eu vou triunfar, mas tem luta. Aí diz assim, não importa o que eu enfrentarei. Eu vou enfrentar. E não vou enfrentar pouca coisa não. Eu preciso crer que eu vou ser imbatível. Mas não significa que vai acabar. Não significa que sempre vai dar certo. Eu já ministrei aqui na igreja diversas vezes, mas quero te fazer pensar mais uma vez. Você acredita que quando Deus fala para Davi enfrentar Golias, e quando Deus dá a estratégia para Davi de usar uma funda com uma pedra para jogar na testa do gigante, você acredita que Davi já tinha certeza absoluta que Deus poderia derrubar o gigante na primeira pedra? Sim ou não? Irmão, a intimidade que ele tinha com Deus, um cara que enfrenta um gigante de mais de 3 metros de altura, lógico que ele sabia que Deus podia derrubar na primeira pedrada. Na verdade, Deus nem precisava de pedra. Ele podia levantar a mão e o gigante cair. Mas você conhece a história, você sabe, ele não pegou uma pedra no riacho. Quantas pedras ele pegou? 5. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender que nem sempre vai acontecer no nosso tempo. E nem sempre porque a gente vence aqui, a batalha vai acabar. Pode vir uma outra amanhã. E aí, pastor, o que a gente faz? A gente pega 5 pedras. Porque a gente joga a primeira, se o gigante cair, beleza. Se o gigante não cair, eu tenho a segunda. Eu jogo a segunda e se ele não cair, não tem problema, eu tenho a terceira. E eu tenho a quarta. E eu tenho a quinta. Levanta a sua mão e receba em nome de Jesus. Deus hoje renova uma unção de persistência no teu coração. Você não vai desistir, independente da peleja, mesmo que o inimigo se levante. Eu não estou profetizando que vai vir problema essa semana, não. Em nome de Jesus, o desejo do meu coração para você é que essa semana seja de fato extraordinária. Mas se Deus permitir que uma guerra venha sobre a tua vida, você não está sozinho. O Deus que te trouxe até aqui
ali, segura na tua mão e te leva adiante. Ele te fez vencer 1, 2, 3, 4, 5 guerras. Ele vai com você até o final. Oh meu Deus, ele vai até o final, querido. A guerra vai continuar, mas como eu disse, o importante é como você recebe a notícia de que tem guerra. Porque você pode, e preste atenção, irmãos, eu não conversei nada com o pastor Eliel, e quem veio de manhã deve estar pensando assim, poxa, o pastor está falando várias coisas que o pastor Eliel falou, porque é o mesmo Espírito. Teve uma hora que ele sentou ali no banco, ele disse assim, você pode enfrentar o deserto, ele não falou guerra, não, ele falou guerra, se eu não me engano, você pode enfrentar o problema sentado, tranquilo, deprimido, com a luz apagada, né? Você pode se fechar, ou então não. Como ele citou, né? Salmo 133, você pode andando, 128, andando e chorando. Sabe, você pode até chorar, mas você continua andando, você vai semeando. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Tem guerra, mas eu e você não vamos parar. Eu preguei, acho que quarta-feira passada, eu falei sobre Jeremias. Jeremias, ele estava no momento anterior ao cativeiro. Ele profetizava que o cativeiro viria. Eles estão ainda em Jerusalém. E ele profetizava, olha, vai vir o cativeiro. E ninguém ouvia ele. E ele diz, Nabucodonosor está batendo as portas aqui, vai prender o rei Zedequias, vai levar todo mundo. Ninguém ouvia ele. No meio desse caos, Deus vem e se apresenta particularmente a ele. E Deus diz assim, ei, vai e compra um terreno lá na sua terra natal. Meu irmão, quem é que vai investir dinheiro comprando terreno no momento em que o teu país está para ser dominado? Mas é porque Deus conhece as tuas guerras mais do que você mesmo. E quando você está no meio da guerra, sabe o que ele faz? Ele te separa do meio da multidão, ele te chama para um particular. E ele diz assim, eu conheço todas as dúvidas do teu coração, mas não deixe de crer. Pega e invista, pega e acredite, pega e finque estaca, pegue e jogue a âncora. Tem guerra, mas Deus está te tirando do meio da multidão e está falando face a face com você nessa noite. No meio da confusão, diz a Bíblia que Deus vai em Daniel, e só Daniel consegue ver. A Bíblia diz que todo mundo corre com medo, mas Daniel não, porque Daniel consegue ver e ouvir. Presta atenção, pare de se escorar no apoio popular. Você não precisa que os outros acreditem nos teus sonhos. Você não precisa que os outros acreditem que você vai sair dessa guerra. Quantas vezes a gente compartilha de uma canção? Quantas vezes a gente compartilha de um sonho? Quantas vezes a gente compartilha de um projeto? E vem sempre aquele com um olhar intimidador, parece até a filha de Saul, Mical, que olha para Davi quando dança diante do povo e diz que papel desprezível fez hoje o rei de Israel. Você compartilha, não, eu estou pensando em fazer isso, o Espírito Santo está me levando a sonhar com isso. E aí tem sempre alguém, um assassino de sonho, sentado do nosso lado dentro da igreja, para olhar e para dizer assim, você tem certeza? Para que gravar? Não está vendendo mais. Para que fazer? Para que gastar esse dinheiro? Faça a equação e veja se no final das contas o que você vai investir você vai conseguir colher. E quem disse que a gente faz CD simplesmente para colher sustento para a nossa vida financeiramente falando? A gente faz um CD e esse CD chega em lugares que a gente nunca vai chegar. A gente grava uma música e o Espírito Santo abre portas e nos leva em lugares que a gente jamais imaginou ser convidado aí. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa herança e aquilo que recebemos não vem de um trabalho humano, mas vem de uma semeadura que fazemos no céu. Mas nem todo mundo tem a obrigação de ter a mesma visão espiritual que você. Nem todo mundo vai acreditar no que você acredita. Olha para o teu irmão e diga assim, eu te amo, meu irmão. Diga para ele, eu te amo, meu irmão. Mas diga para ele assim, eu não me apoio em você. Diga para o teu irmão, eu acredito no meu Deus. Deus falou para Abraão e para Sara sacrificarem Isaac. Amém ou não amém? Não amém? Deus falou para Abraão.
E a Bíblia diz que Abraão sai de madrugada. Você acredita de verdade que ele falou com Sara? Para mim ele foi, não falou nada com Sara. E eu vou além, se ele falasse com Sara, ia voar panela, ia voar tudo em cima dele. Ele ia fazer de tudo para impedir ele, porque afinal de contas, eles estavam avançados em idade, Deus apareceu e disse que daria um filho para eles, eles esperam, tem aquela história toda, entendeu? Mexendo com H, e que não sei o que, até que chega Isaac, o filho da promessa, e quando o garoto está um adolescente, um jovem, Deus vem e manda matar ele. Que Deus é esse? Deus de confusão? Mas quando eu ouço, para mim é claro, para mim é nítido, para o outro é loucura. Não, mas para mim é a manifestação do poder de Deus. Tem hora que Deus vai falar só com você. Vai ter gente com medo saindo correndo, você vai ficar sozinho. Mas é para você ficar sozinho mesmo, porque se alguém der conselho vai estragar. É hora de você vencer essa guerra. Levanta a sua mão e repita comigo com autoridade, que é no nome de Jesus. Diga assim: nesse vale, oh meu Deus, diga alto: nesse vale, o profeta não é Ezequiel. Diga: o profeta sou eu. Somente Daniel, o texto diz: somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se acharam cheios de terror, se encheram de terror e correram para se esconder. Deus vem e fala só com a gente. Deus vem e ministra só o nosso coração. E quando a palavra veio, aí é que está, como eu recebemos, como eu recebo. Diz a Bíblia, quando a palavra veio, Daniel começa a jejuar. Daniel começa a orar. Tem gente que quer vencer a guerra de peito aberto, e é hora de você correr para dentro do quarto. Diz a Bíblia que ele jejua por 21 dias. Diz a Bíblia que nem perfume ele passa. Tem gente que está brincando com coisa espiritual, irmão. Eu quero falar nessa noite sobre batalha espiritual. Ou você acha, sabe, que tudo que acontece no campo visível, palpável? Eu falo aqui sempre, se os anjos não estiverem guardando a gente aqui, esse teto cai na nossa cabeça. O diabo joga na nossa cabeça. Se os anjos não nos guardarem no caminho de volta para a nossa casa, o diabo acaba com a gente. Porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando uma brecha para nos tragar. Mas louvado seja Deus, porque ao nosso redor estão acampados os anjos do Senhor. Tem gente que está brincando de ser crente. Tem gente que vem para a igreja achando que isso aqui é uma firma, bate cartão e diz: Senhor, que a minha semana seja abençoada. Gente que não ora, gente que não lê a Bíblia, gente que não tem compromisso com Deus, gente que não se livra dos maus costumes, das más atitudes. Gente que está jogando para frente. Deus está mostrando para você, Deus está te dando sinal, Deus está te sacudindo. Ou você larga isso, ou você vai ver o que é legalidade na mão do diabo. Hoje pela manhã o pastor Aldemar estava dando aula na escola bíblica dominical, ele estava falando sobre isso, que para o diabo tocar na gente, ele tem que pedir permissão ao Senhor. Ah, pastor, então ele não vai me tocar nunca, porque Deus nunca vai dar permissão. Tem hora que ele chega com legalidade, ele chega com provas. Ele chega e diz assim: olha, como é que você vai defender ele diante disso? Porque você manda ele fazer isso e ele não faz. Você diz para ele não fazer e ele faz. Você não é justo? Não é um atributo seu, justiça? Então, se é justo, você tem que deixar eu tocar nele agora. Pastor, o diabo obriga o Senhor? Não, não é o diabo que obriga não, é você que deixa. Você que dá legalidade. Nós estamos em guerra, não adianta nada, irmãos, a gente adorar com a Midian de manhã, adorar com o Lucas Augustinho agora à noite. Não adianta nada a gente rasgar o nosso coração e amanhã a gente voltar a fazer tudo que é errado. Porque o diabo está assim, ó. Ele está procurando. É hora da noiva se levantar, mas sem mancha. É hora da noiva se levantar, sabe, pura, limpa, diante de Deus. O anjo aparece para Daniel e diz: você está em guerra. E ele entra para o quarto, e ele se humilha, e ele chora.
E ele se derrama diante do Senhor. Porque, irmãos, não adianta, não é vitória que gera consagração. Olha para o teu irmão, diga isso assim: vitória nenhuma pode gerar consagração. Olha para o teu irmão, diga assim: consagração é que gera vitória. Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Não tem maravilha hoje para ser santificada amanhã, tem santificação hoje para ter maravilha amanhã. Mas as pessoas não estão entendendo. As pessoas estão entrando para a guerra achando que vão resolver a guerra sem conserto. Deus não derrama fogo em altar que está bagunçado. Lembrei até de outra: vem restaurar o meu altar diante do meu Deus. Eu vou me quebrantar e permitir. Diga, o teu agir, canta alto. Você está reconstruindo. Sente eu quero renascer. Como Elias diz, vem responder. Vem responder. Vem recolher. Vem receber. Oh, vem com poder. Você pode aplaudir ao Senhor? Se hoje você se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, o Senhor no seu tempo vai te exaltar. Daniel entrou no seu secreto, se humilhou diante do Senhor, orou, chorou. Não comeu, não bebeu. Rasgou seu coração diante de Deus. Porque consagração agrada a Deus. Porque santificação atrai os milagres. E aí no verso 13 diz assim: por 21 dias, porém. Olha que coisa linda. Quanto tempo Daniel ficou orando? 21 dias. 3 semanas. Durante as 3 semanas de consagração, no verso 13 diz assim: por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Sabe o que eu estou falando aqui, irmão? Eu estou falando de batalha territorial. Isso é assunto para dias. Isso é ministração, sabe, para nos aprofundar. Mas de maneira superficial, eu só vou dar uma pincelada. Quem você acha que sustenta o Rio de Janeiro? Ou você acha que não existe uma potestade maligna sobre esse estado? Você é tolinho, você é inocente ao ponto de achar que o diabo não tenta demarcar território aqui no Rio de Janeiro? Fazendo as pessoas entenderem o carioca como trapaceiro, fazendo as pessoas enxergarem o carioca como quem não quer trabalhar, fazendo as pessoas olharem para o Rio de Janeiro e enxergar um estado sem responsabilidade, que só pensa em samba, entregue a sexualidade. São fortalezas culturais que são erguidas por potestades, fortalezas culturais que vêm passando de pai para filho. É uma interferência diabólica que vira cultura. É uma imposição do inferno que vira raiz. São as nossas raízes. Nós estamos aqui com o coração apertado porque a gente não teve retiro esse ano. Mas tem muita gente com o coração apertado porque não teve desfile. São raízes. Tem gente que não está se importando com a pandemia
e está burlando regras para fazer festas de carnaval agora, porque o pai fazia, o avô fazia, porque cresceu nesse ambiente, porque isso é ser carioca. E a potestade que rege isso dá gargalhada. Mas quando você ora, o céu ouve. E quando o céu ouve, o céu envia a resposta através de um anjo. Mas eu quero que você entenda a gravidade. Para o anjo chegar aqui, ele tem que enfrentar a potestade do território. Porque o texto aqui diz que o anjo chega em Daniel e diz assim: por 21 dias eu lutei contra o príncipe da Pérsia, e a luta foi tão pesada que Deus enviou o principal dos príncipes, o anjo Miguel, para me ajudar, porque senão eu não venceria. Irmãos, tem gente que está me olhando assustado. Tem gente que está, meu Deus, o que o pastor está... Eu estou lendo a Bíblia com você, irmão. Ou você acha que isso aqui é conto de fada? Ou você acha que ser crente é 2 mais 2? Ou você acha que ser crente é a coisa tradicional, é liturgia, é tudo arrumadinho? Não, irmão. Você sabia que tem diabo aqui do nosso meio que não está falando porque está amordaçado? Que foi enviado aqui para estragar o culto. E na autoridade que há no nome de Jesus, como responsável nessa noite, se eu desse uma ordem para ele se manifestar, ele se manifestaria agora. Mas sabe por que ele não se manifesta? Porque pode ter o príncipe do Rio de Janeiro, mas sobretudo existem anjos do Senhor que calam a boca de Satanás e que dizem: ali na esquina você pode até mandar porque te dão liberdade, mas aqui tem um povo que clama, que jejua, que se humilha, e esse povo que clama não deixa o diabo fazer gracinha aqui. Eu quero estender essa unção sobre tua casa. Eu quero estender essa unção sobre a tua família. Eu quero profetizar que o príncipe territorial que tenta bagunçar os teus filhos está sendo dominado pelo poder da nossa oração. Ah, meu Deus. Eu queria ter voz para gritar isso mais alto no teu ouvido, porque tem gente que está achando que está perdendo os filhos para o mundo, só que já foi profetizado: os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Irmão, eu tinha outras coisas para falar, mas eu vou parar. Eu vou parar, porque diz a Bíblia que o anjo finalmente chega. Ele diz assim: olha, por 21 dias eu tive que lutar, porque existia uma resistência. O diabo estava com o teu filho na mão, mas tu estava lá na igreja, tu estava clamando, e isso me dava força para continuar lutando contra o diabo. O diabo estava com a tua vida financeira na mão, sabe, existia um espírito de miséria que estava imperando sobre a tua vida, por conta de fortalezas culturais, por conta de maldições hereditárias. Existia uma batalha, você não pode imaginar como foi a guerra no céu, mas por causa da tua oração, porque você não abaixou a sua mão, por causa do teu coração quebrantado, por isso eu vim. Oh! Por causa da tua oração, Daniel, porque você não desistiu da tua família, porque você não entregou o Rio de Janeiro de mão beijada. Ah, meu Deus do céu, tem gente que acha que a solução do Rio está na mão do governador, tem gente que acha que a solução do Rio está na mão do prefeito. Oh, presta atenção, eu tenho entendido que nós não podemos ser crianças.
Tem gente que fica fazendo campanha política, tem gente que fica fazendo crítica política, mas quando a pessoa se candidata não ora por ele, e sobretudo quando é eleito não ora por ele. Que arma é essa? Que arma é essa? Você pode até simpatizar com o Bolsonaro, direito seu, mas antes de gastar teu tempo fazendo campanha para Bolsonaro, ou então criticando Bolsonaro, entra para o teu quarto, dobra o joelho, porque esse principado só é vencido se você se humilhar diante do Senhor. Paulo escreve dizendo que as nossas armas não são naturais, nossas armas não são carnais, nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Cadê a igreja que ora? Tem muita, tem muita igreja fazendo política, tem muita igreja fazendo campanha, tem muita gente criticando, aí bota lá o avatar do Facebook, eu apoio, eu não apoio, e eu isso, e eu aquilo. Dobra teu joelho e ora! Porque o mesmo Daniel disse, ele é o Deus que muda os tempos, muda as horas, Ele estabelece reis e Ele remove reis. A igreja do Senhor tem a chave na mão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se a gente clamar, Deus muda o Rio de Janeiro, Deus muda o Brasil, Deus muda a nossa família, Deus muda o Sampaio. A gente não precisa de uma iluminação de LED para parar roubo no bairro. A gente não precisa que tenha patamo da PM aqui para acabar com roubo no bairro. A gente não precisa que tenha segurança particular espalhado pela rua para não ter roubo. A gente precisa que o anjo vença a potestade e chegue até aqui. E ele manda te dizer: eu vou por causa da tua oração. Não sei se você está entendendo, mas a chave para vencer essa batalha não está na mão do anjo, está na tua mão. Existem anjos agora clamando, dizendo: vem, me alimenta com teu clamor, me renova com a tua oração. Porque, irmãos, eu não estou inventando nada. O texto diz que o anjo foi a Daniel. Ele fala assim: assim fiquei sozinho, tive uma visão extraordinária, perdi as forças, fiquei muito, muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar e ao som da sua voz perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Nesse instante a mão de alguém me tocou, me pôs de pé, ainda trêmulo, eu sobre minhas mãos, sobre os meus joelhos, e o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus, por isso ouça com atenção o que eu tenho a te dizer. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de Deus, seu pedido foi ouvido e eu vim por causa da sua oração. Fique de pé, fique de pé, fique de pé. Calabacalabachore, andalabacalabacharalabá. Tem gente que não está entendendo a vitória. A gente está em guerra, irmão. Olha para o teu irmão e diga assim: a gente está em guerra. E a pessoa não está entendendo, está achando que a vitória está na mão de algum homem. Tem gente que está achando que a vitória está na mão de algum político. Não, a vitória está na mão da igreja. A vitória está no nosso clamor. É tempo da gente clamar ao Senhor. É tempo da gente orar a Deus. É tempo da gente erguer um altar aqui de oração. É batalha espiritual. É tempo da gente estender a nossa mão e abrir a boca e profetizar a mudança. Aonde você está enfrentando guerra? Tem guerra na tua casa? Tem parente não crente? Tem alguém viciado em droga? O teu bairro é um bairro muito violento. Você de vez em quando tem que se jogar debaixo da cama porque tem bala perdida. Você tem medo de sair de casa de carro. Você tem medo de andar com o relógio na rua porque você vive numa cidade violenta. Qual é o problema? O problema é o quê? É que tem roubaria, tem roubo na política. Esse é o problema. Porque existem políticos corrompidos.
Qual é o problema? O problema é que nós somos conhecidos, né, como a cidade do samba. Nós somos Rio 40 graus. Como é que era a canção? Eu não matei não sei o que de caos no final. Alguém lembra? Cidade não sei o que, purgatório. É purgatório, é isso? Da beleza e do caos. Os poetas da nossa nação cantam maldição sobre o nosso estado. Esse é o problema. A chave, irmão, tem gente que acha assim: nós vamos eleger alguém para entrar no ECAD para cortar direito autoral de alguém que cantar maldição. Ou então nós vamos eleger alguém, um prefeito, para censurar esse tipo de música. Não está na mão dessas pessoas, está na mão da igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Se a gente entrar em batalha espiritual, meu Deus do céu. Vem o anjo da Nova Jerusalém, vem o meu, porque foi um só para Daniel, irmão. Vem o anjo do Samuel, o anjo do João Vitor, vem o anjo do Lucas, vem o anjo da igreja, vem o anjo de cada um de vocês. E se tiver difícil, ainda vem Miguel, irmão. Timóteo, ainda vem Miguel. Miguel chega e diz assim: está precisando de ajuda aí? Aí eu fico imaginando, sabe, meu anjo dizendo assim: Miguel, está difícil aqui. Não, fica tranquilo, eu vou te ajudar, porque Samuel está clamando lá embaixo, eu estou ouvindo a voz dele. Eu estou tentando tirar o filho dele das drogas, mas está difícil. Fica tranquilo que eu já ouvi a voz do pai dele. O pai dele está clamando. Eu já ouvi a voz da mãe dele. A mãe dele está clamando. E é por causa da oração do pai dele que eu estou ouvindo. Oh, meu Deus do céu.